Então, ah, ok. É, Bem-vindos à semifinal 2 do campeonato FGV Open. O meu nome é Vitor, eu vou ser o chair dessa rodada. Eu sou emérito da Sociedade de Debates da UFSC, mas eu não vou estar jogando sozinho. Junto de mim eu tenho um painel muito qualificado, então eu convido o Felipe a se apresentar brevemente. Fala pessoal, meu nome é Felipe, sou da SDFV, é um prazer estar com vocês. E também o João. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Cano, da cidade UFSC. Bom, para debater a moção que é esta casa acredita que a fonte é a arte, temos no primeiro governo o time Tobias e Romiti, na primeira posição o time Romeu e Antunes, no segundo governo o time Cesar e Ruiz e na segunda posição o time Nardelli e Monteiro. Lembrando que as posições desse debate elas são sorteadas, ou seja, elas não refletem necessariamente a opinião pessoal dos debatedores. Eu peço que antes de começar o seu discurso, apresentem a preferência de pontos de informação e se fizerem a preferência também de pronomes. Eu vou contar o tempo através do timer aqui do Zoom. E, enfim, vocês podem acompanhar olhando a minha câmera, mas também no canto superior direito da tela, em caso eu precise desligar a câmera em qualquer momento. Dito isso, eu convido vocês também a ligarem as câmeras se sentirem confortáveis. E bom debate para todo mundo. Primeiro-ministro, quando se sentir confortável, pode começar o seu discurso. Tá, um segundo. Tá bom? Perfeito. Deixa eu ver. É, é, então tá. Inicio meu discurso em 3, 2. Pai, no meu discurso eu vou mostrar pra você porque a gente não definir a fonte como uma obra de arte ou como uma expressão de arte é você se manter preso num passado que já passou. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, o que que é arte? O que que é considerado arte? Bom, eu entendo que arte é qualquer tipo de expressão individual, qualquer tipo de expressão coletiva que vai expressar representar um sentimento momentâneo, um sentimento, comunicar uma ideia, gerar uma reflexão. Então, qualquer tipo de coisa que vai gerar esse tipo de dúvida nas pessoas, elas vão se sentir tocadas em relação àquilo. Mas não necessariamente. Se o próprio autor, ele já se sente tocado e ele entende que aquilo é arte, então eu posso entender que aquilo pode ser considerado arte, porque eu entendo que a arte é algo muito subjetivo. Mas antes de eu continuar a apresentar meus argumentos de por que a arte deve ser entendida como um conceito e não justamente alguma coisa objetiva, mostrar o contexto da época. Bom, a gente pode ver que em 1917, o que estava acontecendo? Primeira Guerra. A gente tinha uma população totalmente horrorizada, pessoas morrendo, enfim, tudo isso acontecendo. Então o que que isso gerava? Isso gerava um fim da fé. As pessoas elas perdiam a fé naquilo que elas acreditavam porque elas diziam, bom, Deus abandonou a gente. E isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas elas ficam muito mais tendendo a criticar instituições. Por quê? Porque quem tá mandando elas pra guerra são essas pessoas que estão ali, os poderosos. Então aqui eu entro no meu primeiro argumento aqui. A arte deve ser entendida como um conceito, ela é muito mais bem aproveitada quando ela é isso e não algo objetivo. Bom, primeira mecanismo para isso é que a obra, essa obra, ela traz intencionalmente, então ela faz isso, é a intenção do autor, ela gerar uma reflexão sobre o que deve ser entendido como arte, ou não. Então ele vai trazer esse urinol, ele vai pegar um objeto que é algo que existe no nosso dia a dia, mas como forma de fazer a gente refletir. Porque ele traz para o coletivo das pessoas, porque todo mundo conhece aquilo, e leva para um campo abstrato. Ele leva para o público fazer refletir o que realmente é arte. Porque ela, além disso, vai poder representar como a humanidade. Então, o que que é o que que é o urinol? O que que é a fonte? Ele é o, tipo, ele tem a fonte, que é a água, que é o início, e a gente tem o fim, que é o urinol, é a urina. Então a gente vai ter um ciclo que vai mostrar que é exatamente esse período em que eles estavam vivendo naquela época. Então ele gera essa reflexão para
que eu entro no meu segundo mecanismo, que vai mostrar, que vai criticar, além de tudo, o padrão da arte na época. Por quê? A gente tinha um período em que a arte era completamente era controlada por essa nobreza. Então, eles falavam que podia ser arte, o que não podia, o que deveria ser considerado, e o que era a arte dos pobres, o que os pobres faziam, as camadas mais baixas faziam como arte, não era considerada, porque não se encaixava nos padrões deles. Por quê? Eles tentavam diminuir qualquer tipo de reflexão que as pessoas poderiam ter a partir da arte para manter a população alienada, para manter a população fazendo o que eles quisessem. Então, eles reprimem esse tipo de arte naquela época para manter isso. Mas, pera, não, a gente não tá mais no início do século XX, a gente não tá mais em 1920. Então, a gente entende o que que acontece. Então, a gente tem que entender que essa crítica desses padrões não, ele não tenta competir em nenhum tipo de técnica, ele não tenta mostrar a arte como só algo lindo, algo só pra tá bonito ali, mas ele mostra a arte como forma de crítica e reflexão coletiva, justamente questionando esse padrão, aquilo que era imposto sobre a arte. E o mecanismo número 3, não, é que a obra, ela não vai buscar beleza. Beleza, todo mundo concorda nisso, essa obra no caso. Por quê? Ele, como eu disse na contextualização ali, ele estava vivendo uma guerra. Então ele estava se baseando numa época que é impossível você ver beleza. É impossível você imaginar a vida como linda enquanto você está vivendo uma guerra, enquanto você está vendo seus familiares morrendo. Então ela pode parecer sem valor se você não analisa o contexto da época. Se você pode parecer vazia, mas na verdade ela vai refletir também este mundo em colapso e vai mostrar mais uma vez a arte, ela vai se refletir na definição da arte de uma expressão individual, mas muito além disso também uma forma de gerar uma reflexão, que era justamente dos padrões impostos sobre o que deve ser considerado arte ou não. Mas beleza. Por que que a gente definindo isso, a gente vai ter algo melhor ou melhor do que qualquer outra coisa? Porque a gente vai ter a arte sendo definido como algo subjetivo. A gente vai ter a arte numa definição mais ampla. Beleza. Então, assim, a população que não tem acesso àquelas obras de arte caras, a Mona Lisa, que não tem acesso ao Van Gogh, ela vai se sentir representada da mesma forma que os ricos sentem. Ou seja, ela vai ter uma função muito mais, sim, muito mais óbvia do que qualquer outra que eles podem tentar trazer, que é não só de beleza de arte por arte, mas também a arte como a gente, além de ter a arte pela arte, a gente ainda tem a arte como função crítica e uma função também de, tipo, criticar padrões da época, uma ferramenta de reflexão. Então não é só a estética no nosso caso que importa. Ela ainda importa, painel. Agora, trazendo qualquer caso de, tipo, a gente quebra o padrão da arte de arte bonita. Não, a arte ainda pode ser bonita, mas ela também pode ser mais outras coisas. A gente tem benefícios muito claros com isso. Então, quando a gente define, meu segundo impacto agora, painel, quando a gente define a arte dessa forma, ou seja, a gente faz com que a obra se encaixe nos que pode ser uma arte, a gente gera maiores transformações sociais. Porque a gente faz o povo perceber que aquilo, a arte, a sociedade é totalmente elitista. Porque a sociedade está controlando o que eles podem se definir como arte e o que eles podem entender como arte. Eles percebem, Painel, a gente pode gerar uma ferramenta muito mais clara de uma sociedade totalmente alienada pelo capitalismo e que controla os meios de produção e os meios midiáticos. Então, a partir disso, eles fazem com que a população tente comprar que só o que eles definem como arte é arte. Mas antes de eu continuar para o meu terceiro impacto, eu vou aceitar um pod de segundas. A posição não é essa casa acredita que a ponte deveria ser considerada arte. Essa casa acredita que a ponte é arte. Qual é o seu critério para definir se algo é arte ou não e por que ele é válido? Por todos os momentos argumentos por todos os mecanismos que eu trouxe aqui, ela deve ser considerada arte pelo motivo de que a gente tem muitos ganhos além do que vocês. A gente traz ela como a arte como uma ferramenta crítica, a gente traz a arte como uma representação de um sentimento, enquanto vocês mantêm a arte nos padrões elitistas e a arte nos padrões antigos. E por que que isso importa tanto, a gente trazer isso? Por quê? Antes disso, meu terceiro impacto é que tipo, a gente diminui essa dependência de uma nobreza artística que vai controlar a arte, e assim a gente abre esse espaço para as novas vozes, que são marginalizadas, e além disso pode trazer espaço para novos artistas. E por que tudo isso importa? Porque quando a gente define essa obra como arte, quando a gente considera ela como arte, a gente abre, a gente abre a definição do que é arte. Então a gente passa a questionar esses padrões muito mais facilmente, porque novas pessoas vão ter acesso a esse tipo de crítica a partir da arte. A gente molda novas culturas, então a gente faz com que
novas pessoas comecem a conhecer esse tipo de crítica a partir da arte e a gente expõe que a arte, os padrões artísticos, a estética, tudo isso é dominado por uma nobreza, por uma burguesia que controla as mídias, que controla os padrões os meios de produção e tudo mais. Por esse orgulho, eu tenho orgulho, por esse motivo eu tenho orgulho de dizer que a fonte deve ser considerada arte. Muito obrigado pelo excelente discurso. Um disclaimer importante é: a gente tem a presença de ouvintes aqui. Se algum dos debatedores se sentir desconfortável com a presença dos ouvintes, por favor, me manda no chat privado do Zoom que a gente pede para eles se retirarem e no próximo discurso. Dito isso, líder da oposição, quando se sente confortável, está reconhecido. É só ajustar aqui minhas coisas. Tá. São as dores de debater pelo celular. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, tanto te ouvimos quanto tivemos. Obrigado, Vitor. Eu vou iniciar em 20 segundos. Perfeito. Eu vou iniciar o meu discurso em. Antes. Oi, gente, eu sou o Lucas Romeu, é um prazer estar aqui debatendo nesse campeonato. Desejo à FGV que esse seja o primeiro de muitos outros campeonatos. Foi um campeonato muito legal de participar. Desejo boa sorte a todos os debatedores. Cecília, obrigado por topar o debate, obrigado à mesa por topar o campo. Eu vou iniciar meu discurso em 5, 4, 3, engole. 5, 4, pontos de formação, levanta na mão. 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, primeiro governo está fora do debate muito rápido. Esse debate não é sobre qualquer tipo de impacto, tanto faz qualquer tipo de impacto. Essa moção é puramente valorativa, se isso é ou não arte. Então a gente tem que aplicar um conceito de arte e dizer se a fonte se adequa ou não a esse conceito de arte. Então não vou perder muito tempo nessa comparativa, porque eu acho que a não ser que a adjunta salve bastante, tá a Nath morta no debate. Mesa, esse debate é sobre arte e é sobre afirmar ou não a alegação, se o mictório é não arte. Para isso, eu preciso de uma definição de arte muito bem feita, que o primeiro governo não faz, e aqui eu quero muita atenção da mesa. Arte não é tudo e não pode ser tudo, então já fica de ônus para governos, né, colocado no primeiro minuto do líder de oposição, que eles precisam me mostrar como a análise deles não implica dizer que tudo vai ser arte, ou seja, se eles absolutizam a noção do que é arte, tudo passa a ser arte e nada passa a ser arte também. Desse modo, arte não pode ser tudo, porque se arte for tudo, isso descaracteriza o valor semântico de a gente denominar algo como arte. Se não existe valor semântico em a gente dizer que algo é arte, já que tudo passa a ser arte, não faz sentido a gente deliberar o que é arte. Eu acho que eles precisam responder isso no discurso deles. Portanto, arte é, repito, muita atenção, nada mais do que uma expressão subjetiva, o uso de elementos diversos e indefinidos para, a partir da exploração do aspecto sensível do espectador, gerar algum tipo de alteração cognitiva. É o uso da audição, a partir de ritmos, sons e musicidade. É o uso da visão, com cores, contrastes e formas, ou do próprio odor ou paladar, naquelas artes que são consumíveis, né? O tato em texturas ásperas e lisas de esculturas que gera algum tipo de valor artístico. Logo, a arte engaja a partir do uso desses elementos, gerando necessariamente algum impacto no espectador. Vontade de dançar, horror, crítica, felicidade, calma, satisfação, ou a mera beleza de ver algo bonito. Toda essa caracterização enquanto arte não reside no seu... só caracterização enquanto arte, né? Não reside no impacto gerado, meramente no impacto gerado, vai ficar mais claro para o futuro, mas na intencionalidade de a construção artística gerar esse resultado no espectador. Isso significa dizer que o valor da arte não reside no academicismo, no estilo, ou em qualquer tipo de coisa elitista, como o primeiro governo tenta falar nesse debate, a gente não vai cair nisso, mas, ou em aspecto de resultamento, mas nessa articulação de elementos indefinidos que geram essa alteração diversa na psicologia do agente. É por isso que até o funk mais baixaria é tão arte quanto a ópera mais lírica da escola mais tradicional da Itália. Mesa, aqui fica uma diferenciação crucial para vocês captarem o que é arte e o que não é arte. Tudo e absolutamente todas as coisas no mundo geram algum tipo de impacto de alteração psicológica. Os prédios, o asfalto, a árvore, o céu, tudo isso gera algum tipo de percepção individual quando você olha, quando você observa aquilo. Mas por que tudo isso não é arte? E por que tudo isso não pode ser arte? Atenção, não são porque o impacto desses, né, não são arte, porque seu impacto no agente, no indivíduo, reside em si, por ser um objeto, e a interação é inevitável.
é inevitável a gente interagir com tudo aquilo que interage com com nossos sentidos, né? Com os nossos órgãos dos sentidos, com nossa percepção, por nossa percepção. Qualquer mesa, qualquer vídeo, qualquer coisa, o rosto de qualquer pessoa vai gerar algum tipo de reação na gente. E essa que faz a diferenciação do que é arte ou não. Vitor, a falta de intencionalidade no uso de elementos na construção do objeto não reorganiza ele a gerar nenhum tipo de resultado diferenciado daquele que, por natureza, já é inerente ao mictório, né? Note que na fonte a gente não articula nenhum elemento a mais para gerar algum tipo de alteração psicológica que adicione, no mínimo, uma camada de subjetividade para que a gente tenha algum tipo de interpretação que não seja inerente à interpretação que qualquer pessoa teria até algum tipo de mictório. Dizer que a fonte é uma arte só porque ela foi colocada em determinado espaço implica dizer que qualquer tipo de mictório que a gente vê em qualquer lugar também vai ser arte, ou que tudo vai ser arte. E aí eu já expliquei para vocês sobre a questão do valor semântico, que tudo não pode ser arte. Mesa, Note que, quando o espectador olha a fonte, ele não sente melhora, aflição, espanto, alegria, cansaço, ele não sente nada. No máximo, o governo vai dizer que ele sente algum tipo de crítica e que talvez isso gere algum tipo de reação para tentar engajar com o meu discurso, mas na verdade isso não faz sentido, porque a crítica que é gerada ela é desprovida de valor artístico, porque ela está ilimitada, porque ela está limitada aos impactos intrínsecos do que já é urinol, e qualquer urinol geraria qualquer tipo de relação de crítica. Isso não faz sentido, porque o dadaísmo, sim, é arte, só que o dadaísmo é arte, e é por isso que o cachimbo, a jarra, ou aquelas câmeras que viram armas, todos eles são objetos articulados pelos artistas que acrescentam camadas de subjetividade, interpretação e impacto em objetos já diferentes. Eles sim geram crítica a partir de uma perspectiva artística, porque a gente reorganiza e utiliza de elementos diversos para gerar algum tipo de impacto intencional no agente, ainda, ou seja, o impacto intencional não é que tipo, assim, eu tenho intenção que você gere um impacto específico, mas eu tenho intenção que isso gere algum tipo de impacto no agente, para além daquilo que o objeto já tem per si. Note que o que acontece é que o urinol, portanto, não é arte, porque todo o impacto que ele gera são impactos já inerentes ao urinol enquanto objeto, sem adicionar camadas de subjetividade, camadas de complexidade, ainda que seja a complexidade mais besta. Não estou falando que precisa ser complexo. Eu já falei que o funk que repete, aquelas músicas de TikTok que repete o mesmo som, também são arte, porque eles geram a partir de intencionalidade ou relação a gente. Mas note como a fonte é desprovida de qualquer acréscimo psicológico que o mictório industrial, tal qual o mictório industrial, tal qual existia antes, está lá. Note mesa que quando o artista fez a fonte, ele não acrescentou nada. Ele pegou um mictório, colocou lá e tirou a foto. Portanto, esse objeto não pode ser arte, segundo o governo. Meu, você tá certíssimo. O objeto, naturalmente, na sua própria forma, no lugar que ele é comum, ele não é arte. Mas você não acha que quando o Duchamp ele tira o mictório do banheiro, ele coloca uma exposição artística, tira uma foto e manda para uma exposição, ele perde essa natureza que ele tinha inicialmente? Não, ele não perde essa natureza que ele tinha inicialmente, porque a mera foto de um objeto causa tanto impacto quanto a mera foto de qualquer coisa. A gente precisa de uma análise de acréscimo de camada para que isso exista um impacto artístico. Eu vou responder durante o último minuto por de formação de Cesário, para ficar muito claro para a mesa qual é a comparativa aqui. Perceba a mesa que, mais uma vez, eu coloquei um ônus para governos, né? Que o conceito deles não pode absolutizar a noção de arte, porque senão perde sentido a gente dizer que algo é arte, porque isso não tem caráter semântico. Note que o mero direcionamento de um local para outro local não necessariamente muda a intencionalidade e a funcionalidade do objeto. Um caderno numa papelaria e um caderno anotado para debater ainda é um caderno. Um monster numa exposição, exposto em uma banquinha de jornal, ainda é a mesma objetivo e interpretação que eu tenho no monster quando eu vejo isso. Quando eu pego a câmera e articulo com armas, quando eu coloco o cachimbo e articulo esse cachimbo para dar algum tipo de significado em outras artes dadaístas, isso sim é arte. Quando a gente tira uma foto desse mictório e eu olho para esse mictório, o que eu penso é que isso está querendo fazer algum tipo de crítica à arte. Eu entendo que o autor quer fazer crítica à arte, mas essa crítica está residida naquilo que o autor pensa e não naquilo que ele consegue exprimir na arte. Aquilo, o objeto, o mictório, a foto em si, não gera qualquer impacto para além do impacto que o mictório provavelmente já alcançava. Mesa, governos vão ter que provar sobre como essa intencionalidade do autor se refere ao mictório e sobre como essa crítica está atrelada à arte e não ao pensamento que eu penso do autor. Ou seja, como não é reflexão forçada pelo que eu penso que o cara deveria fazer, e sim a que vem da arte. Muito orgulho em me opor. Muito obrigado pelo seu excelente discurso. Bom, já que ninguém me informou que fica desconfortável com a presença dos ouvintes, a gente vai seguir com eles durante o debate, tá? Muito obrigado. Agora eu convido a adjunta do primeiro governo quando se sentir confortável.
Primeiramente, boa tarde a todos. Muito feliz em estar aqui. Obrigada a todo mundo que está vendo, ouvindo, debatendo, julgando e etc. Eu sou a Manuela Tobias, muito feliz em estar aqui. E com isso dito, eu vou só pegar o meu cronômetro. Então, eu vou pedir para os outros debatedores, quando tiver algum ponto de informação, utilize a reação do Zoom para fazer ele, que eu vou te dar a palavra assim quando for mais oportuno no meu discurso. Com isso tudo dito, eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Painel, vamos começar esclarecendo uma coisa que já ficou um pouco bagunçada dentro desse debate que eles erraram quando eles estavam falando disso. Não foi um cara que foi e tirou uma foto e mandou pro instituto e falou assim, isso é arte. Na verdade, a foto foi tirada depois por outro cara e isso que popularizou a obra. Então, você falar que você tirou a foto, sei lá, por exemplo, de uma cadeira e isso se tornou arte, já tá errado porque eles não leram o InfoSlide corretamente. Então, a partir com isso dito, por que que eles falam tanto sobre essa questão de expressão subjetiva se tudo vai virar arte? Então, qual que é a intencionalidade do autor? Sinceramente, painel, eu não vejo como o caso deles é realmente efetivo quando eles falam que algo só é arte, quando o autor ele tem uma intencionalidade de fazer aquilo. Porque a partir do momento que você fala que você tem um artista que ele não foi divulgado, ou que ele enviou sua obra anonimamente para um lugar, como que você espera que você tenha um critério de avaliação para que é arte ou não, se você não sabe nem o autor? Como é que você vai saber a intencionalidade de uma obra sendo que você não sabe o autor? Então, veja que o argumento deles, ele não é amplamente, tipo, aplicado em todos os contextos, porque eles falam, vai tudo virar arte. Mas no mundo deles, o que garante que, tipo, nada vai virar arte? Porque depende da pessoa que tá falando do que é arte e o que é não. E da pessoa que tá fazendo a arte do que é não. Então, mesmo que a gente já tenha aqui provado pra vocês, muito efetivamente, do qual que é o conceito de arte que a gente tá falando aqui, que é um conceito difícil de se falar, porque é algo extremamente subjetivo, pelo menos a gente pode pegar e falar assim, cara, arte não é o que o autor tá pensando, mas o que quem tá vendo tá pensando. Então, claro, ele pode vir e falar que tudo que você vê, que você sente, que você, sei lá, sente o cheiro, gera alguma expressão sua própria, sentimento, etc. Mas é uma expressão inerente sua. Como que eu posso caracterizar que algo é arte? A partir do momento que você cria sim um sentimento na pessoa que está observando que é diferente do que seria o objeto a priori. E por que é diferente do objeto a priori exatamente essa obra, a fonte? Porque você não está só vendo um urinol e está falando, tá, vou fazer xixi aqui, por exemplo, ou sei lá, qualquer coisa assim, ou eca, que nojo. Você tá tipo, nossa, por que esse cara fez isso como arte? Por que ele colocou isso aí? Por que não aceitaram? Vê como se gera outros sentimentos, além do que é o objeto a priori. Então, a partir desse momento, a gente consegue caracterizar exatamente o que é uma arte, porque no nosso mundo a gente pode falar assim, você tá sentindo isso de maneira diferente do que era para você sentir. Então, isso é arte. Agora, você falar assim, ele fez isso com um objetivo tal, é muito difícil da gente caracterizar, porque a gente nunca vai saber exatamente o que estava passando na cabeça da pessoa. Vamos pensar, por exemplo, Van Gogh. Cara, ele era visto como esquizofrênico. Ele foi parar no hospital psiquiátrico. O que garante o que ele realmente estava pensando na cabeça da época? E hoje as obras dele são amplamente divulgadas e vistas como, nossa, super obras, e como ele tem uma técnica absurda. Então, você se basear num caso em que você depende da cabeça da pessoa que tá fazendo arte para classificar o que é arte ou não, é completamente amplo, subjetivo, e a gente nunca vai sair desse debate aqui, porque pode ser qualquer coisa. Então, com isso tudo dito, nosso segundo argumento é, mesmo que você venha e me diga e você acredite em todos os argumentos que eles estão me trazendo aqui, que tá, ela não é arte, você só tá colocando um urinol, tipo, na época isso só era um urinol, tanto porque não foi aceito, sei lá, pela Society of Independent Artists, agora ela tem um valor. Porque depois de todo esse tempo, mesmo com toda essa polêmica, ela agregou valor. Então agora ela tem todo esse valor que antes na época você pode me dizer que não tinha. Então, mesmo que ela não tenha valor a priori, você falar, tipo, é só um urinol, agora ela tem todo esse valor por toda a polêmica que ela passou. Isso porque, meu mecanismo 1, por toda a hipocrisia que ela representa. Mesmo a Society of Independent Artists afirmando publicamente que ela aceitaria qualquer obra que fosse inscrita dentro da exposição, ela foi rejeitada. Então, mesmo que, tipo, seja por indecência ou por uma interpretação vazia da obra, ela não foi aceita sendo num contexto que falou que seria aceita. Tá vendo como ela tá representando um contexto de hipocrisia, de, sei lá, de o que é arte mesmo, o que está realmente sendo aceito, muito maior. Então, mesmo que a obra ela não tenha sido reconhecida na época como arte, por ser vazia ou por não ter valor artístico, agora ela tem esse valor artístico porque ela representa algo muito maior. Então, tanto por esse momento, por ela representar essa hipocrisia, tanto de instituições de arte, como de qualquer outra instituição, seja de arte ou não, porque afirma algo que vai acontecer e na verdade não acontece, porque depende da pessoa que está mandando, quando na verdade elas censuram o quem convém. Então, ela representa toda essa questão da hipocrisia. Por exemplo, por que isso não pode ser considerada arte? Quando eu fui no MASP, eu vi um monte de uma artista que jogou lixo no chão e falou assim, isso são os dejetos que você faz, e gerou uma reflexão sobre a quantidade de dejetos que a gente faz. Cara, ele atribuiu valor a algo que
que antes não tinha valor. E por que que ele atribui esse valor? Como que eu te explico isso? Ele não só colocou um mictório, enfim, urinol, e falou, isso é arte. Mesmo que eles falam, nossa, ele não mudou nada. Cara, só o nome ter colocado, ao invés de urinol, ter colocado fonte, você mudou o significado, você mudou a interpretação dele, você mudou aquilo que ele era. É que nem aquela arte que fala, isso não é um cachimbo, na verdade é uma representação, uma pintura, etc., de um cachimbo. Percebe como você muda, mesmo que seja minimamente, o que você está representando, você cria essa reflexão que é diferente. Então, como segundo mecanismo, antes de continuar, o seu pai, por favor. Manuela, a fonte não é a foto, né? Mas apenas o urinol. Qualquer objeto tem valor agregado. O mictório vazio, sem qualquer análise de complexidade, só faz eu achar que o artista quis polemizar. O mictório não acrescenta nada em si. Você quer realmente entrar no debate do que você acha que agrega algo na sua vida ou não? A gente vai entrar num debate absurdo. Eu tô falando assim, a partir do momento que ele pega algo que era visto como comum e coloca, mesmo que seja um nome diferente, e cria essa polêmica, se tornou arte. Entende? Você só não tá colocando o mictório em qualquer lugar. Você, além de como já foi dito no POI, realmente você tirou ele de um ambiente, mas agora pelo menos você tá mostrando para as pessoas que não é aquilo que ela tá pensando. E outra, você tá representando a hipocrisia, como já falei. E dois, você tá representando como as pessoas que têm nome têm a capacidade de conferir valor a algo. Por que que isso? Antes ele não tinha valor nenhum, era uma obra anônima, sem referência, sem contexto, sem modelo do autor pra gente falar, ah, é isso que ele quis dizer. Mas agora que você tem um cara que tem um nome, que tirou uma foto e publicou, e ela se tornou icônica por causa disso, você mostra como, na verdade, a obra naquela época era muito mais sobre quem tinha nome, quem fazia, quem publicava, do que quem realmente sobre a obra em si. Então ela ganha esse valor também de como que a nossa sociedade mudou. Outra coisa que eu posso mostrar com isso é que a gente pode fazer até mesmo uma comparativa com o nosso mundo atual. Que temos, por exemplo, o Banksy, que agora a gente vai muito além, a gente vê a obra dele e a crítica que ele está fazendo, e a gente até pôs aqui foi muito bem colocado pelo meu PM, um exemplo de crítica que a gente pode falar, como a sociedade é cíclica, como, sei lá, o urinol é o fim e pode ser a fonte, o começo, você pode interpretar do jeito que você quiser, e é exatamente essa quantidade de interpretações que você pode ter que torna aquilo arte. Então, o Banksy, ele não coloca seu nome, e agora ele também é reconhecido como artista. Então a gente pode ter essa comparativa de quantidade de coisas que mudaram ao longo da época. Por isso que agora que a gente tá numa época que valoriza muito mais a obra e o valor que ela traz, e tipo, o sentimento que ela traz no autor, e só para a gente estar discutindo isso mostra que ela é obra, porque se fosse só qualquer mictória, a gente não estaria discutindo aqui. Então isso mostra como ela é muito mais obra do que é. E terceiro mecanismo, rapidamente, é como que a própria polêmica agregou valor. Não é à toa que a gente está debatendo, não é à toa que a gente está vendo se é arte ou não. Qual que é o significado real disso? Será que tem um significado? Eu quebrei a cabeça durante o prep time para ver um significado para isso, e eu achei um significado, se é certo ou não. Essa que é a graça da arte. Será que a Society of Independent Artists fez certo e reconheceu? Não. É toda essa polêmica que agrega valor. Então, ela pega essa coisa, ela agrega valor durante o tempo, e mesmo que ela seja horrorosa, não, isso não é meu papel de falar, que é, se ela é indecente ou não, ela tem um valor agora porque a gente está debatendo. Então a gente gera um impacto na pessoa, seja ele intencional ou não. Até eu acredito que ele seja intencional, porque ele não mandou à toa para Americans, para o negócio de Society à toa. Então, por isso eu finalizo meu discurso. Eu tenho muito orgulho em mim. Muito obrigado pelo seu excelente discurso e agora eu convido o adjunto da oposição, Cecília, quando se sentir confortável. Here, here. Oi, gente, todo mundo me escuta bem? Sim, muito bem. Eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Essa moção não é sobre o impacto real da arte no mundo, como a arte em abstrato deve ser entendida como conceito. Ela é uma moção valorativa pura, como a gente já mesmo definiu. Você precisa provar que a fonte é arte e não como é importante o período que ela seja. Percebam que, para o primeiro governo, a fonte é arte, porque ela tem uma crítica, porque ela choca e porque ela tem um nome. Eu vou provar para vocês que esses 3 fatores centrais não tornam nada artístico e, inclusive, não podem ser um teor artístico convencional por conveniência de significado que dá função artística a um papel, ok? Essa moção também não tem impacto. Governos não podem tentar provar que enxergar isso como arte torna o mundo melhor, nem que, se a gente enxerga isso como arte, a gente prospecta artes melhores no mundo. Essa é uma moção valorativa pura e ela começa com uma premissa que é pouco intuitiva para oposições, eu concedo para governos, que é negar o valor artístico de uma obra. Nós, em oposições, não vemos valor artístico na fonte e, por isso, ela é, sim, estipulada como não é arte. O que significa que parte do nosso pressuposto
pressuposto, provarem premissas argumentativas, sem saltar logicamente, 3 perguntas centrais que eu peço que a mesa indicadora foque bastante. Todas as obras são artísticas. Para a arte ser arte, ela precisa ter valor artístico. E o que é valor artístico? A gente começa pela terceira até chegar na primeira, ok? Aqui eu compilo 3 premissas centrais para algo ser artístico, como o Romeu já trouxe, e algumas complementações a mais. Primeiro é que nem tudo que é crítico ou chocante, catártico, é arte. Afinal, a arte possui um critério binário. As coisas são arte ou não são, e elas precisam ser binárias, porque senão tudo é artístico, tudo seria muito relativizado, e a relativização não pode estar do lado de governos nessa moção, porque não pode estar em lado nenhum, na verdade. Segundo, é a nossa clara definição. Arte é a utilização de elementos sensíveis para gerar catarse, e ela precisa ter intencionalidade, mas ela também precisa ter a construção de uma intencionalidade direta para alguém. Terceiro, é que o impacto de perceber algo, se sentir tocado por alguma coisa, não torna aquela coisa artística. Um pôr do sol não é artístico. Um fenômeno que sensibiliza sobre a pobreza ou a guerra, tirado e visto com os seus puros olhos, não são arte. Aqui, o Romeu já explicou uma razão. Porque ele não tem um espectador por interação. Mas mais do que isso, porque ele não é um objeto articulado para se tornar artístico. Na verdade, a maioria desses elementos que são belos ou que compreendem alguma coisa muito importante pra gente, crítica ou sentimental sobre nós, não são articulados para se tornar artísticos, o que significa que eles não são organizados para ser artísticos. Eu explico e vou além. Arte é um trabalho. E como todo trabalho, ela precisa ter labor. Para a arte existir, a gente precisa de um artista. O Romeu já explicou que a obra do artista não existe complexidade. Então, ele não precisa ser um trabalho complexo, mas ele precisa ter um trabalho de um artista por trás. Aqui eu não estou falando de formação, de graduação. Todas as pessoas, definitivamente, podem ser artistas, e a arte não tem nada a ver com um grau de graduação que você coloca. Mas ela precisa dar intencionalidade de criar sobre aquela arte do artista uma obra de arte. Eu entender o que ele estava pensando, mas mais do que o sentimento que eu sinto quando eu vejo o céu estrelado, não me importa. O artista não precisa expectar uma arte, mas aquela arte ela precisa ser propositiva, porque ela foi feita para ser catártica e ela foi pensado para ser uma obra de arte específica e comum, tá? Aqui eu começo a analisar meu material comparativo com o comparativo da minha casa alta e, é claro, tentando fazer blindagens para o comparativo de segunda oposição. Já começo com o POI do Cesário, tá? A fotografia que é uma fotografia do mictório, pode ser arte, pode não ser arte, não importa, tá, Cesário? Isso não tá dentro do debate, isso não é uma coisa. O que eu tô defendendo é que a fonte é arte, o mictório não é arte. A fotografia que se faz depois em articulação, aí pouco me importa. Pode defender ela. Eles sustentam que isso não é verdade porque é arte, mas mais do que isso, ele fala, e é o que também a junta de governo fala, é que isso não é artístico. Por quê? Que isso é artístico porque a gente pega um objeto e ressignifica esse objeto, dando nome, assinatura e colocando ele num lugar que ele não deve ser representado. Guarde essas palavras, porque eu vou mostrar pra vocês porque ainda assim isso não é verdade. A pergunta da mesa agora é: mudar algo de lugar atribui valor artístico à peça, ou o labor do que você faz atribui valor artístico à peça? Aqui, percebam que ele só pegou um mictório industrial e mudou o nome. O objetivo dele era sim fazer uma função crítica. E essa função crítica, ela é intencional. Mas por que a fonte pode ser sim uma obra crítica e ainda assim não ter o necessário para ser um questionamento e uma obra crítica e artística importante para o contexto? Ela pode ser importante para o contexto, ela pode ser usada para criar um movimento de arte, como foi, por exemplo, o dadaísmo, mas ela, per si, não tem função artística, e ela não tem função artística porque tirar algo de um lugar e colocar com nome e significado não dá aquilo valor artístico. Para você ter valor artístico, você precisa mais do que um nome semântico de um objeto. Eu poderia chamar essa caneca de, não sei, ou qualquer caneca, ou qualquer cadeira de Robson e mandar para uma galeria de arte, e isso não seria colocar valor artístico no objeto, porque nomes e semânticas não são o que definem o valor de algo. Para algo ser arte, ela precisa de tempo depreendido para aquilo se tornar artístico. Mas mais do que isso, ela também não pode ser contextual. Um objeto, ele não pode ser sempre, às vezes, uma arte e às vezes apenas um objeto comum. Eles poderiam argumentar dizendo que aquele objeto nunca mais se tornaria um objeto comum porque ele agora tem uma assinatura e um nome. Mas não é a assinatura e um nome que faz e dá o valor artístico a uma obra. E é por isso que, por exemplo, as obras, ainda que anônimas, ainda que não feitas, com alguns estilos e algumas vanguardas, são muito reconhecidas como arte comum e tradicional e ainda assim são vistas, mas uma pulseira comum ou coisas banais do dia a dia não são, de fato, artísticas. Antes disso, pós segundo governo.
Cecília, você já se auto-refuta. Se a fotografia pode ser arte, não tem nenhuma camada extra de labor ou de acrescentar algo na fotografia, mas ela pode ser arte. Claro que não, presta bastante atenção. O mictório não é arte, porque ele só pegou um mictório industrial e enviou anonimamente para exposição. O objetivo dele era provar e refutar a Sociedade Independente de Arte, provando que, na verdade, eles não aceitariam tudo como obra. Isso é uma coisa. Colocar e fotografar um mictório no meio de uma galeria artística com milhares de outras obras de arte, usar do seu labor, da sua câmera, da sua estratégia, do seu conhecimento artístico para tornar aquilo como arte, pode sim ser arte. Isso é legítimo. Você provar que a fotografia é arte não prova que a fonte arte, essa moção onera governos a provar que a fonte e o mictório é arte. Eu digo que vocês só têm duas coisas no mictório, que é nome e localidade, e nome e localidade são apenas aspectos semânticos e subjetivos, não tornam um valor artístico concreto, e eu já provei para vocês que para uma obra ser artística e não meramente crítica ou meramente conjectural do contexto e da condição, ela precisa ter valor artístico imbuído eterno em significado, e esse valor artístico precisa ser inalterado. Como o mictório, ele não possui um valor artístico inalterado, em outras condições, ele é apenas um mictório, muito diferente do cachimbo, muito diferente da câmera que vira arma, muito diferente até da fotografia que você quer falar. Isso não é arte. O que a gente prova é que o valor artístico do objeto não é só o objeto per si, mas a capacidade laboral e conjectural de você tornar aquilo num contexto inalterado ad eterno. Dito isso, muito orgulho em meu povo. Muito obrigado pelo excelente discurso. E agora eu convido o Cesário, quando se sentir confortável, para inaugurar o caso das bancadas baixas. Todo mundo me escuta e me vê? Sim, Ótimo, sim, os dois. ótimo. Eu sou Cesário. É, eu começo em 10 segundos. Mesa, minha obra de arte favorita é o framing que o Jason faz na semifinal do WDC de 2020, quando ele fala sobre a depressão dele e ele explica sobre como essa depressão é algo que faz com que o time dele vai ganhar um caso sobre por que que democracias são melhores do que mundos autoritários. Por que que isso é arte? Porque ele cria algo, mesmo que não de forma a partir do labor, mas de forma intelectual, que ele vai transformar a interpretação de algo que era de uma natureza diferente, no caso a depressão dele, que era uma doença, em algo que tem um valor muito além do que a depressão por si, que é um argumento, que é um debate, que é ser campeão mundial de debates. Isso para mim é arte. E isso é o que a fonte faz. Ela transforma o significado de uma coisa em outra. Primeira oposição nesse debate tem duas teses principais. Nem tudo pode ser arte, e a partir disso eles dizem que para ser arte tem duas coisas. Um, precisa ter intencionalidade do artista, e dois, precisa ter uma camada extra de labor. O que que eu vou fazer nesse debate é que eu vou estender verticalmente a primeira oposição, já que eles fizeram o melhor argumento possível para governo nesse debate. Por que que a fonte é uma obra de arte? Exatamente porque ela tem intencionalidade e exatamente porque ela tem uma camada extra do autor que faz com que o processo criativo seja deliberado, envolva intenção, envolva seleção e envolva enquadramento, que é exatamente o que faz algo ser obra de arte. Primeira coisa, primeira posição tem uma intuição muito errada de que você criar algo é você fabricar algo. Criar é diferente. Se você faz uma fotografia, você está criando algo, mesmo que você não está fabricando nada. Tudo que você tem na sua foto já está no mundo. Se você trabalha como, sei lá, ator, você não está fabricando nada, mas você está criando uma obra de arte, através do movimento, através da dança, através de qualquer outra coisa que não seja fabricação. Criar tem técnica e não necessariamente passa por fabricar. Quando a gente fala de arte tradicional, mesmo as que todo mundo concorda que é arte, tipo dança, elas também às vezes não dependem só de trabalho físico. Então elas dependem, por exemplo, de você decidir o que incluir na sua obra de arte, o que você vai excluir. Ele depende do recorte do mundo que o artista vai fazer para colocar aquela obra de arte. Ele depende do enquadramento que eu estou dando para minha obra de arte, onde que ela vai ser exposta, onde que ela não vai ser exposta. Isso tudo torna aquilo uma obra de arte tradicional. O que que o Duchamp faz quando ele faz a fonte? Ele faz exatamente isso. Ele escolhe um objeto específico, que é o urinol, daqui a pouco eu vou explicar por que essa escolha é muito intencional e muito importante. Ele remove aquilo do seu contexto funcional, que é só estar no banheiro para as pessoas tipo, usarem como
seus excretos, ele rebatiza aquele objeto, ele reinsere esse objeto num lugar diferente, tira o contexto inicial para fazer daquilo algo mais relevante que vai exigir reflexão, e depois ele apresenta aquilo como uma resposta a uma promessa institucional que é arte é algo fixo. Então, ele tem um gesto criativo completo. Não é alguém preguiçoso que arbitrariamente foi lá, pegou um urinol e tentou mandar para uma exposição de arte. Ele exige um processo criativo intencional, muito bem pensado, sobre como ele fez aquela obra de arte. Segundo passo do meu argumento, não é sobre o que ele fez não é arbitrário, ele tem muita intenção. Quando ele escolhe o urinol para fazer aquilo, ele tem muita intenção naquilo. Três motivos para isso. Um, o urinol é um objeto ligado à privacidade do corpo. É algo que você considera indigno e que você não mostra para ninguém. Segundo, ele confronta diretamente a partir do urinol as noções de contemplação, porque o urinol é algo que as pessoas consideram indigno, que é contrário de pureza, que é contrário de elevação estética, que é o que a arte antes se propunha a fazer, e ele exige que você contemple aquilo como uma obra de arte. E terceiro, ele dialoga exatamente de forma provocativa com o ambiente artístico, ou seja, tem uma noção de intencionalidade muito grande na escolha do que ele vai considerar uma obra de arte. Se ele tivesse escolhido uma cadeira, uma pedra, uma caixa, o impacto daquilo seria totalmente diferente. Ou seja, ele escolheu um objeto com uma intenção, porque ele quis gerar provocação, porque ele quis gerar tensão simbólica. Isso faz com que o urinol seja uma obra de arte no contexto em que o Duchamp quis colocar ele. Existe uma restrição criativa muito clara. Ele não quis embelezar o objeto, ele não quis transformar ele fisicamente, ele deixou as próprias escritas que tinha ali no urinol que alguém colocou no banheiro, exatamente porque a escolha dele é não intervir. Não é porque ele não quis colocar, não é porque tipo, não tem uma camada mais de labor que não é arte. A escolha dele, na verdade, é de não colocar uma camada mais de labor. Isso também é uma escolha criativa. Isso também é algo que torna aquilo arte. Isso é exatamente o que faz o urinol ser uma obra de arte. Então, me baseando exatamente no que primeira oposição falou, é muito claro para mim que o urinol é arte. Antes de eu ir para um segundo argumento, vai, Cecília. Cesário, o labor não precisa ser braçal, o labor é criação. O autor da fonte não criou nada, ele pegou algo pronto e renomeou para criar um choque. Se eu copio o discurso do Bossiot no WDC, eu sou artista? Cecília, o seu POF é excelente. Criação não precisa ser laboral, ela precisa ser intelectual. Todo mundo aqui nessa sala pensou em pegar um urinol, então, e mandou para um jornal para querer expor aquilo como arte, né? Porque aquilo é o que todo mundo vê quando pensa no urinol. Óbvio que não. É algo que só ele fez. É algo que ele teve uma criatividade muito grande em fazer. Ele teve um processo criativo que você não teve. Exatamente por conta disso, ele é um artista que a gente está discutindo ele 108 anos depois dele fazer uma obra de arte, o que é algo que eu acho que a gente não vai fazer depois do seu discurso daqui 108 anos. Exatamente por conta disso que faz com que a obra de arte do Duchamp seja uma obra de arte. O fato da gente estar discutindo ela hoje faz com que ela seja uma obra de arte. Isso é muito claro para mim. Tem uma segunda extensão, que essa é vertical, porque o primeiro governo faz esse papel muito bem, que é uma outra forma da gente olhar sobre o que é uma obra de arte, não pela perspectiva do artista, mas pela perspectiva do público. Aquilo gera uma experiência estética, aquilo gera uma reflexão, aquilo gera debate. Então, isso também, por uma perspectiva do público, ela é considerada uma obra de arte porque ela faz algo que aquilo não faria na sua forma natural. A arte não precisa ser agradável, não precisa ser bonita, ela só precisa te fazer pensar e te fazer experienciar algo que você não experienciaria de outra forma. Que é exatamente o que o Romeu tenta falar no discurso dele de ali, ó. Ele precisa de te operar artisticamente. E é exatamente isso que as obras de arte fazem. Elas operam. Elas te incomodam, elas te confundem, elas te frustram, elas te irritam. E é exatamente isso que a obra de arte do Duchamp faz. Ela cria um choque inicial, quando você olha e pensa, pô, isso não pode ser arte. Ela cria um questionamento que você está se perguntando, pô, por que que isso é uma obra de arte? Por que que isso é arte? Por que que isso não é arte? E depois isso gera reflexão, gera debate. O motivo da gente estar escolhendo se aquilo é arte ou não é exatamente o que ela gera nas pessoas. É muito importante que a gente entenda que isso exige uma interpretação. Ao mesmo tempo que se eu pegar uma obra de arte convencional, tipo uma tela e colocar ela na rua, tipo, onde as pessoas só vão pensar em cima, aquilo deixa de ser arte, porque deixa de exigir interpretação. A privada, o urinol, ele exige interpretação. Por isso que também na perspectiva do público, ele é arte. Tenho muito orgulho em propor. Estava mutado, desculpa. Muito obrigado pelo seu discurso e uso do tempo. E agora eu convido o membro de governo, Juliano, quando se sente confortável.
Membros de oposição, perdão. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, muito feliz de estar debatendo aqui, muito feliz de estar chegando na semifinal. Mas antes disso, eu vou começar o meu discurso, né? Em 3, 2, 1. Tá, acho que é muito claro. Primeiro, o governo está fora desse debate. A moção não é se a fonte deveria ou não deveria ser considerada arte, é se ela é ou não é arte. Então, pouco importa a consequência que foi falado. Mas, primeira oposição também está fora do debate. Eles falam primeiro que a arte precisa de subjetividade, precisa de uma dimensão de intencionalidade. Esses são os dois critérios. Eles falam que o critério para definir, então, a subjetividade é se tiver alguma coisa além do próprio objeto em si, do próprio mictório. Eles falam, se só tiver um mictório, então não tem nenhuma subjetividade. Mesmo se tiver uma galeria de arte, mesmo se o mictório estiver em um lugar totalmente diferente. Para eles, isso não é arte. Mas eles ignoram que, mesmo se a gente considerar tudo isso que eles estão falando, pelo mesmo critério deles, isso não continua válido. Pois, literalmente, não é só um mictório. Tem literalmente uma etiqueta, tem uma assinatura, e nenhum mictório disso. Isso são coisas de subjetividade que, tipo, é totalmente contraditório. Então, o que a gente vai fazer na oposição é literalmente fornecer um critério mais válido para ver se essa subjetividade é legítima ou não. A gente vai fornecer para você, porque essa subjetividade, nesse critério que estão falando, sei lá, já cai o caso deles, critério. Se você analisar literalmente a imagem, que não é só um mictório, tem outras coisas, sei lá, tem um desenho, tem uma etiquetinha, então, sei lá, isso é qualquer coisa de subjetividade. Vamos lá. O que a gente precisa fazer para algo ser considerado arte? Para ganhar, a gente tem que dizer para vocês quais são os critérios utilizados e quais são os critérios válidos para definir se algo pode ou não pode ser definido arte. Mas como é que a gente fala se um critério é ou não é válido? As primeiras casas, elas só falam que é arte e não explicam porque a gente tem que adotar um critério em detrimento de outro. Ninguém me dá uma razão por que a gente tem que considerar isso arte ou não. É por isso que as primeiras casas, como o próprio Giba disse, elas tomaram Jack porque elas estão fora do debate, tá? Vamos lá. Vamos definir a arte. Quais são os conceitos que a gente acha que é válido? O que a gente acha? Primeiro conceito, primeiro conceito de validade, né? O primeiro conceito para a gente ver se algo é ou não é um conceito, a gente vai acreditar no primeiro critério que a gente vai defender para definir se algo não é ou não é arte, é o critério populacional, é o critério democrático. Vamos lá. Se a gente apresentar esse pinico para um cidadão médio, é óbvio que ele não vai considerar isso arte. O que ele considera arte é o que ele considera que ele cresceu com isso. O que ele viu na televisão sendo arte, o que ele viu na história e na escola sendo arte, o que é considerado arte. O que ele vê que é considerado arte? É essa arte de Michelangelo, a poesia de Camões. É isso que o cidadão médio, ele nasce e cresce fazendo. Ele não vê fazendo um mictório como arte. Isso é muito diferente. É por isso que, para a maioria da população, ver um mictório simplesmente não é considerado arte. É algo muito diferente de todos os padrões. Se a população não considera isso arte, a gente também acredita que isso não é arte. Por que o critério populacional é um critério válido? Porque a gente acredita que a gente não tem um critério absoluto para definir se uma coisa é verdade ou não. As coisas são muito complexas. A verdade é muito relativa. O que pode ser verdade para alguns não pode ser verdade para os outros. E é daqui que vem uma certa humildade, que parte da perspectiva que todos somos iguais. Mesmo opiniões contraditórias, não tem nenhuma razão para a gente falar, porque a opinião, por exemplo, do Vitor é mais importante que a opinião do João. O único critério que a gente pode partir, sabendo que todos somos iguais, é da igualdade. A opinião da maioria, então, ela deve ser maior que a opinião da minoria, porque ela tem mais peso, porque tem mais pessoas iguais. Esse é o único critério válido que a gente pode falar para ver se uma coisa é verdade ou não. Se a maioria do cidadão considera isso não é arte, então esse critério democrático é um critério talvez melhor para a gente se aferir à verdade do que qualquer outro critério que eles estão falando, tá bom? Segundo critério que eu também quero apresentar para definir se algo é válido ou não é o critério história. O passado, ele nos diz sobre a verdade. Porque ele nos diz o que permanece. Ele nos diz qual é esse denominador comum que fala o que algo permanece artístico ou não permanece artístico. É só a história que nos diz a verdade, porque é só ao longo da história que a história nos diz o que realmente algo fica arte ou não. O costume, essas tradições, nos dizem sobre essa permanência. Então, é uma forma também de atingir a verdade, de atingir também essa validade. Perceba bem que essa experiência humana é uma experiência que é acumulada por gerações. Toda essa tradição, né? São costumes e leis que resistiram ao tempo e eles não devem ser descartadas. Tradições e costumes não são arbitrários. Eles possuem experiência de várias gerações que passaram por inúmeros problemas.
todos os critérios, então, tradicionais, todos os critérios históricos, eles não perduram por acidente, mas eles perduram porque eles se mostraram válidos ao longo da história para provar se algo é verdade ou não. Isso vai contra a nossa própria arrogância. A gente não é indivíduo isolado, mas a gente faz parte de todo um contínuo. A gente não pode falar que nossa opinião é certa. A gente tem que ver também toda a história. Então, quando a gente abandona um instituto de conceitos bem estabelecidos do que é considerado arte, a gente rompe com todo esse senso de continuidade, todo o senso de identidade, com toda a verdade que o passado nos diz. É óbvio que quando a gente vê a tradição artística, a tradição do que é considerado ou não arte, isso é uma coisa muito, mas muito radical, em que qualquer tradição isso nunca iria ser considerado arte. É por isso que quando a gente pega toda essa todo esse critério para definir o que não é subjetividade, é a própria tradição que nos diz essa verdade, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, por favor, Vitor. Juliano, você pode deixar mais claro quais são os critérios de arte para 2O? Critério para arte visual, eu já falei, é o democrático, tipo, quanto mais pessoas acham arte, também a própria tradição, né? O que é tradicionalmente considerado como arte, tá? Então, tipo, é os dois critérios, histórico e populacional, tá? E o que historicamente, então, que toda essa tradição, né, que não é arbitrária, que possui totalmente uma grande experiência, né, que a gente não pode falar como indivíduo isolado, a gente tem mais experiência que a própria tradição considera como arte. A tradição considera duas coisas como arte, elas precisam ter duas coisas. Ela considera coisas que têm valor estético muito bonito, literalmente são bonitas, e dois, elas partem de um esforço. É por isso que as obras tradicionais mais bonitas é a obra de Van Gogh, sei lá, é a poesia de Camões. Duas são coisas que estão nesse limite de que o que é considerado literalmente a melhor arte. São as coisas que são mais bonitas e imagináveis. São as coisas que sei lá, o Michelangelo literalmente passou não sei quantos anos pintando a Capela Sistina. É isso que nossos antepassados e o próprio conceito mais definido de arte define o que é mais artístico ou não. E mais do que isso, não só define o que é mais artístico, mas também qual é a melhor arte. A gente acredita que esse mictório do Duchamp, ele tá meio que no limítrofe da arte, né? A gente tem de um lado as coisas que a gente tem certeza que são arte, como por exemplo, sei lá, Michelangelo, tá? Essas coisas. E por outro lado, a gente tem o Duchamp que a gente fala, será que é arte ou não? E quais são essas coisas que têm um denominador comum que, sei lá, desde da Idade Média até agora, que desde uma pessoa da China, por exemplo, e do Japão, também consideram tudo isso arte. Quais são as duas coisas em comum que o Michelangelo tem? Tem a beleza e tem o esforço. E esse denominador comum não está presente também, não está presente no Duchamp. E é por isso que, por causa desses dois critérios universais, a gente não pode considerar isso como algo legítimo ou não. Tá bom? Então, muito por favor. Obrigado. Muito obrigado pelo excelente discurso e uso do tempo. E agora eu convido para finalizar a fala de governos, Matheus, quando se sentir confortável. Here, here. Tá, gente, é um prazer estar aqui com vocês e eu começo na minha próxima palavra. Tá, eu começo em 5, 4, 3, 2, 1. Pai, não, o principal problema desse debate é que a gente nunca realmente entende o que define se, sei lá, qual que é o que é um valor da arte, o que é a arte em si. O que eu acho, agora, tipo, começando por um ó, o que eles tentam me pintar é que a arte, ela não pode ser tudo, porque simplesmente ela vai perdendo valor com o tempo. Primeiro, eu acho que a arte em si, ela tem um valor devido ao valor que as pessoas colocam nela, e é por isso que ela vai ganhando, sei lá, mais valor. E o que eles tentam me pintar? Uma definição do que é arte. Eles falam que a arte é tudo aquilo que gera algum valor. Isso é exatamente a maior prova de que tudo não vai ser arte. Se eu não coloco valor nessa arte, é exatamente isso. Tipo, ela vai perdendo valor, vai perdendo essa relevância. Eu acho que a mais do que isso, eles nunca me explicam também qual que é o grande impacto de tudo agora ser arte. Eu não entendo. Eu acho que, tipo, realmente é o valor que as pessoas dão tipo, o tanto que eles conseguem, sei lá, refletir a partir disso e ter alguma percepção delas. O que eles tentam pintar também
Eles falam que essa obra, tipo, a fonte do Duchamp, ela não tem nenhum valor, tipo, que ela não gera nenhuma reflexão, ela não gera nenhum impacto. Isso claramente já é mentira. A gente, sei lá, a partir do dadaísmo e quando a fonte do Duchamp foi feita, agora a gente passou a ter mais obras desse tipo. Agora a gente tem, tipo, a gente tá diversificando. Como que a gente vai, sei lá, apresentar uma arte e, tipo, exatamente como que ela vai ficar dentro da sociedade. Eu acho que você exatamente mostrou como que ela tem sim, ela já gerou impacto. Isso é exatamente isso, porque daqui, sei lá, tem 108 anos que essa obra foi feita e a gente está debatendo sobre ela. Exatamente. Isso mostra o impacto que ela teve durante toda essa nossa sociedade. Eu acho que eles também me pintam um pedacinho de que a arte ela tem que ter valores artísticos. O que são esses valores artísticos que eles pintam? Não é porque, sei lá, tem que ter a reflexão que ela geralmente tem valor, mas dois, ela precisa ter intencionalidade. O Cesar já te provou muito bem com que a gente te mostra como que a fonte do Champ ela teve sim uma intencionalidade, mas mais do que isso, olha o quanto eles entram em contradição aqui. Eles me pintam que, isso só foi um mictório, que ele teve a intencionalidade de colocar, tipo, ele em algum lugar, e industrializar essas coisas. Eu acho que, então, se ele teve a intencionalidade, está dentro de valores artísticos, então, devido à definição que eles próprios me dão, isso é arte. Eu acho que já está muito bem claro nesse debate. Segunda coisa, agora sobre o G. O que eles tentam me pintar é que, tipo, a arte, ela ocorre, tipo, o autor quis posicionar alguns questionamentos, a gente concorda com isso, só que no fim do dia eu só não entendo realmente, tipo, eu não consigo entender o porquê que aquilo faz que ela seja arte. Eu acho que só vem quando o Cesar explica isso muito bem. Então o que a gente traz no final do dia? A gente mostra um primeiro argumento, como que isso vai ela tem uma conversa direta com o conceito de arte. A gente já te provou com que isso, ela surge no dadaísmo, onde agora simplesmente a arte não é mais só aquilo que você tira do zero. Você, tipo, agora se você botar o sentido em algo, e é exatamente como você já explicou, como que tem esse sentido, de, por exemplo, sei lá, era algo que não era tão digno, agora ele pôs um mictório, essas coisas, a gente já muda esse conceito de arte, por isso agora já passa a já ser uma arte em si. Eu acho que agora, quando a gente muda também para gerar mais reflexões, tem essa intencionalidade de provocar, tipo, quem está fazendo isso, acho que já é também uma prova de que agora isso é arte. Eu acho que o motivo da gente estar debatendo isso já é a exata coisa que a gente está questionando, se aquilo já é uma arte. Se a gente provoca uma reflexão, acho que a gente já te provou muito bem como que isso pode ser sim uma arte. Mas a gente traz um argumento para você muito simples, que agora, tipo, eu considero o que é arte se ela transformou, tipo, exatamente o jeito que é arte. Eu acho que ela teve um impacto muito grande quando a gente já te provou, você já te mostrou como que ela realmente causou toda essa reflexão, essas coisas, como que ela, tipo, mudou o que a arte realmente se parecia, por exemplo, sei lá, tipo, um urinol como algo que não era digno, e antes, tipo, na sociedade, eles simplesmente colocavam coisas, tipo, que era, sei lá, muito intelectual, essas coisas, a gente provoca uma mudança disso dentro da arte. Mas, segundo, a gente também mostra por duas perspectivas como que isso é verdade. Eu acho que pela perspectiva da pessoa, como que a gente muda, tipo, como que a pessoa tá interpretando isso, mas dois, a gente também te mostra a visão artística, a gente reflete o processo criativo. O Cesar já te mostrou muito bem como que isso parece. A gente acha que isso parece, sei lá, quando o Duchamp, ele realmente teve que escolher o objeto que ele tinha que falar, ele teve que tirar o utilitarismo desse objeto e mostrar como que ele realmente funcionaria dentro da sociedade. Eu acho que ele teve também a criatividade, a intenção de realmente botar isso, sei lá, em um lugar que realmente daria valor para ele. Eu acho que a intenção é o que você, tipo, faz e o que você também, tipo, realmente você quis fazer. Então acho que isso é muito mais do que simplesmente um tenta pintar nesse debate. Mas agora, antes de ir para 2G, eu aceito o pai do Juliano. E arrogância você colocar um critério de arte acima do que foi cultivado desde Aristóteles? Cara, eu acho que não, tipo, eu não entendo por que esse critério também é importante. Tipo, eu acho que, sei lá, tudo é arte, o que pode, tipo, tudo que pode tipo, se enquadra nesse critério pode ser arte e ele vai ter o valor devido que as pessoas lidam com esse valor. Eu acho que o principal erro de agora de 2G, lidando com o caso de 2G, é que eles falam que a gente agora vai ter que, tipo, para ser arte, a gente tem que ter um critério histórico em si. Eu acho que os critérios em si, eles mudam de acordo com o tempo. Então não é como se agora, sei lá, só fosse arte o que fosse feito, sei lá, 1000 anos atrás. Acho que os critérios mudam com o tempo, e se fosse assim, só seria arte o que foi feito, sei lá, nos primórdios da arte, porque exatamente aquilo tinha sido o que era o critério histórico que eles tinham colocado. Mas mais que isso, eles me falam que isso também tipo, o sinônimo do que reflete o que seja arte tipo, muito mais do que isso que a gente tenta pintar, tá escrito, tipo, tá, na beleza e dois no esforço. Acho que a gente já te provou como que beleza tipo, ele realmente tem, mas mesmo assim, acho que beleza é relativo. Então, se eu falar agora, eu acho isso muito bonito, eu acho que isso já passa nesse critério. E dois, acho que a gente já te provou como que teve esforço, por mais que seja intelectual. Acho que teve sim um esforço. E antes de ir para o seu pesamento, por que o nosso caso importa mais debate, o do Lucas. Ele fora da exposição vai gerar impacto ou vai ser um objeto. Ele não pode ser arte, às vezes sim, às vezes não. Qualquer mictório largado no chão sem nome, no meio da exposição, geraria igualmente o mesmo impacto. Se eu entrar nu aqui na cal, vai gerar crítica. Vai ser arte?
cara, acho que não tem nada a ver isso. Tipo, se ele estivesse ou não num lugar, tipo, ele seria arte. Eu acho que ele é arte justamente por o impacto que ele teve. Não importa se ele estivesse em outro lugar, ele não seria arte. Eu acho que o impacto que ele teve gerou isso, toda essa reflexão, já faz com que ele seja arte. Acho que pouco importa se ele não estivesse num lugar ou não. Eu acho que depende muito do contexto que você tá falando. Eu acho que isso não enquadra, tipo, totalmente no nosso caso. Primeiro, agora, por que que o caso ele é o mais importante desse debate? Eu acho que a gente é o único que te mostra como que agora isso vai conversar diretamente com os conceitos do que é arte. Eu acho que a gente mostra como que agora produzir algo sem ser do zero também, e só botar um sentido, alguma coisa, também pode ser arte. E é exatamente isso que o Duchamp faz com a fonte. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que provar. A gente também prova como que o Duchamp ele teve uma intencionalidade sim de fazer isso. Ele usou a criatividade dele para produzir essa arte. Tipo, eu acho que poucas pessoas têm a criatividade de fazer o que ele fez durante tipo, todo esse tempo. É exatamente por isso que só a fonte dele tipo, teve esse grande alcance tipo, desses impactos. Eu acho que é exatamente isso que a gente tá tentando pintar para você. Porque agora, a gente mostra como que o Duchamp teve uma intencionalidade de fazer isso, por que isso é arte. Mas dois, a gente também teve a criatividade, todo esse labor que o Otto tenta pintar, existiu do nosso lado da casa, só que de uma maneira mais intelectual, como o Cesar já pintou. Acho que agora a gente muda, tipo, a gente tá gerando mais uma reflexão sobre o que realmente é arte, mas mais que isso, agora a gente transforma o jeito do que é arte. A gente tem um impacto muito grande. A gente, tipo, quando a gente mostra, como isso causou uma reflexão e teve um impacto muito grande, eu acho que isso já é uma das provas do que realmente é arte em si. Eu acho que a gente mostra como que agora ele transformou que, tipo, antes, tipo, sei lá, só era arte, alguns quadros que era feito tipo, encomendado pelos monarcas. Agora acho que não é mais só assim. Acho que ele transformou geralmente o que é arte e tipo, tem um impacto muito grande que ele mostrou como que a gente realmente alcança esse nosso mundo, por isso tem muito orgulho por. Obrigado, Matheus, pelo seu excelente discurso. Agora, para finalizar o debate, eu convido a whip de oposição Isadora quando se sentir confortável. Here, here. Oi, gente, tá todo mundo me escutando, sim? Eu tô com uma internet horrível, então eu fiz toda uma maracutaia pra poder aparecer aqui com a minha câmera, mas se der algum problema, só me avisem. Eu vou pedir para que vocês façam os pós com as mãos levantadas. E aí, só para me apresentar, eu sou a Isadora, estou representando a Hermenêutica, a Sociedade de Debates da Universidade de Brasília. Estou muito feliz com o Break. Sou do movimento de debate há 3 anos, mas estava afastada há mais de um. Acho que já sou Open há um tempo, mas esse é meu segundo campeonato como Open. Então, acho que o Break foi uma surpresa muito grata e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ditas todas essas coisas, eu vou começar o meu discurso. E obrigada, Juliano. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, vamos lá. Todas as bancadas aqui elas vão concordar que a arte ela tem um papel fundamental na sociedade. Beleza. Vence quem mostrar para mim os impactos mais positivos disso. Partindo para o primeiro governo. O primeiro governo vai iniciar esse debate falando sobre como é importante não se manter num passado que já passou. E a arte, essa é a primeira de 4 definições de arte que a gente vai ter dentro desse debate. E a arte, ela vai ser qualquer tipo de coisa que vai gerar uma dúvida nas pessoas, sendo alguma coisa subjetiva ou não. A arte, nesse sentido, ela vai ser entendida como um conceito, e aí o primeiro-ministro ele até fala sobre o contexto de 1917, descrença pós-guerra, etc. Vamos lá. O primeiro governo defende que a fonte ela vai ser arte porque ela vai gerar reflexão, porque ela é conceitual e porque ela exerce uma função crítica contra os padrões elitistas da época. Eu vou tentar pegar aí o argumento mais forte de vocês para mim. A gente vai refutar provando que o primeiro governo se mantém numa vitória conceitual de curto prazo que não se sustenta no mundo real e que causou danos irreversíveis à arte como um todo. O que eu quero dizer? Quando eles apresentam a mim que a arte é qualquer coisa que gera dúvida e é subjetiva, o governo está confundindo a dúvida momentânea com o significado duradouro. E eu tendo a acreditar que isso também se estende para segundas casas, para segundo governo. A oposição vai concordar com vocês que a arte ela é subjetiva, mas que essa subjetividade ela deve ser baseada em alguma coisa tangível. Seja o esforço da criação, como a Cecília e o Romeu falam muito, seja a conexão emocional, o que a maioria sente, que aí vai ser um argumento de democracia do Juliano. Primeiro, o governo vai transformar a arte nesse exercício intelectual de baixo custo, desvalorizado, o trabalho técnico, o tempo, em nome de uma dúvida vazia. O PM vai alegar para mim ainda que a fonte, ela critica os padrões da elite, ela vai refletir essa feiura pós-guerra, tendo quase uma função crítica superior à estética dela. De novo, o governo vai se apegar a um ganho de 1917, esse ganho não existe mais. E tudo bem, vocês podem até argumentar, se passaram anos e a gente ainda está falando sobre isso, sim, a gente ainda está falando para discutir se é ou não arte. Nada mais do que isso. Mais do que isso, a fonte ela falha como crítica porque ela foi totalmente assimilada e glorificada pelo próprio sistema que ela estava atacando. Ela faz parte de um paradoxo definitivo que a gente vive na modernidade, que é ser o maior símbolo do establishment artístico de hoje. Então, a crítica que o primeiro governo
defende, ela é quase que autorreferenciável. Eles estão falando sobre a arte, ao invés de falar sobre a vida humana, o que é irrelevante para o mundo. Então, é isso. Fora que vocês realmente leram a moção errado, mas eu estou engajando com o caso de vocês aqui, porque mais do que isso, relacionando com o caso de segunda oposição, ao abraçar essa feiura conceitual, o primeiro governo está sacrificando a métrica do esforço que é tão trabalhada por primeira oposição que fica à frente deles. A oposição defende que a arte ela deve ser definida pelo que a maioria admira, aquele critério de democracia que o Juliano trouxe lá atrás. Habilidade, custo de criação, que também conversam aí com os argumentos de primeira oposição, e não pelo que a maioria acha que a elite intelectual diz que é arte. Partindo para as diferenciações com a primeira oposição, já que eu estou falando muito deles, né? Mas já eu vou conceder o POI, preferências para as segundas casas. Então, vamos lá. Primeira oposição já exemplifica a falha da leitura de moção de primeiro governo, como eu falei, sobre a fonte ser ou não arte, então não vou perder muito tempo com isso. E o Romeu traz para mim aquele estabelecimento se arte é tudo, arte não é nada. Ele não poderia estar mais certo, né? Ele atacou a fonte pela sua falha em gerar impacto social, sensorial, desculpa e sensação. A nossa função aqui como segunda oposição é aceitar o fracasso sensorial do objeto, que eu acho que o Romeu ele cita bastante, falando dos 5 sentidos, de como isso vai te gerar alguma coisa no seu olfato, na sua visão, beleza. Mas a gente vai superar esses argumentos de primeiro governo ao migrar o debate para um critério de validação e do dano sistêmico. O que eu quero dizer? A segunda oposição ela vai transformar a queixa que o líder de oposição faz, por exemplo, numa métrica filosófica e democrática para vencer esse debate. O foco principal da primeira oposição é mostrar para vocês que a arte ela deve gerar sensação e impacto no espectador, com uma interpretação que vá além de só ver o objeto. Vi um mictório, vi 2 mictórios, é a mesma coisa. De todo modo, para a segunda oposição e para o caso de segunda oposição, a gente pode só reconhecer que o urinol industrial, como ele está ali, embora ele tenha a subjetividade da assinatura do artista, ele falha em traduzir essa intenção em impacto sensorial ou valor artístico tangível, gerando apenas uma crítica, mas sem valor artístico. A segunda oposição vai reconhecer que a fonte ela tem essa camada de subjetividade, a assinatura nesse caso, e a gente vai argumentar mais no sentido de que o problema não é se tem ou se não tem subjetividade. O problema é o custo de aceitar que essa subjetividade é suficiente para definir a arte. Antes de continuar, tem pós-segundas casas? 3, 2, 1. Henrique. Desculpa, vai, Vitor. Fala, pode falar. Eu disse que desse para um G. Se ok, arte é Henrique. tradição, então qualquer escola sem ser arte rupestre não é arte. Isadora, movimentos artísticos surgem por serem diferentes. Meu Deus, não, tudo bem, eu entendi o seu pai, eu vou te cortar, mas você está espantalhando o meu caso como um todo. Tanto que até o exemplo que o Juliano usa para reconstruir esse argumento histórico nem é sobre pintura rupestre, eu não sei do que você está falando. Eu vou reconstruir o nosso caso e eu acho que eu vou responder o seu pai um pouco melhor. Vamos lá. A segunda oposição ela vai defender que, como não há verdade absoluta, nós somos todos iguais, é por isso que a gente teve 4 definições diferentes de arte, o único critério justo e humilde é o critério democrático, é a opinião da maioria. E aí, falando sobre o segundo governo, né? O segundo governo vai basear o caso deles na premissa de que a arte ela é criar algo, mesmo que de modo intelectual, transformando alguma coisa que tem esse valor em outra coisa que tem outro valor. E que a fonte ela tem um processo criativo completo, com muita intenção, ao escolher um objeto indigno, que vai representar ali o cocô, enfim. A gente vai refutar isso, provando que a intenção ela não é um critério válido sem a validação do esforço e da maioria, que são os critérios que o Juliano fala no discurso dele. O Cesário ele falha em fornecer um critério válido para aferir essa subjetividade. A oposição ela refuta essa premissa de que a intenção de transformar ela é suficiente, porque essa intenção ela só é válida se ela for legitimada pela maioria, que é a métrica democrática do caso que o Juliano traz para a gente. Para ficar mais claro, no caso construído pelo Juliano, o urinol, a fonte, falha na democracia. Se o cidadão médio ele olha para aquela fonte e ele não considera ela arte, o critério do segundo governo e o caso do segundo governo cai por inteiro, porque a intenção conceitual do artista não é superior à opinião válida da maioria. Então, por isso que é tão difícil de definir arte. O cidadão médio ele não está interessado em uma intenção grande que resultou em um objeto que não comunica nada além de estranheza. O que a população sente é a prova de que a intenção do segundo governo não gerou valor artístico, o valor artístico que eles alegam. Isso torna a falha da fonte quase que indiscutível, porque o cidadão médio não vai considerar o urinol arte. Ele considera que tem esforço, ele considera beleza, que tem essa subjetividade, mas ele não considera arte, como ele considera Michelangelo, paisagens clássicas, música clássica e por aí vai, por critérios que são pré-estabelecidos por esses conceitos democráticos e históricos que em nada se resumem à pintura rupestre, que eu acho que o Juliano já construiu muito bem no início do nosso caso. Então, só para recapitular, a segunda oposição nesse sentido vai defender que, como não há essa verdade absoluta, como eu falei para vocês, e todo mundo é igual, o critério justo e o critério humilde é o critério democrático, é a opinião da maioria.
Por isso, muito orgulho em me opor. Muito obrigado a todos pelo que foi um excelente debate. Peço que o Felipe pare a gravação, por favor. E peço que vocês se retirem da sala para que a gente possa deliberar também.